Eu passei momentos difíceis na vida, né? Para quem não conhece a doutrina espírita, não tendo esse consolo, acho que é um pouco mais difícil suportar, né? TV Mundo Maior, junto com a RBN, nos mostram o caminho, né? Olha, o caminho é este, mas cabe a nós percorrermos. Olá, uma vez mais aqui estamos com o programa Mediunidade Hoje pela TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso carinho, o nosso abraço a você que nos acompanha e prestigia com a sua audiência e prestigia toda a programação da TV Mundo Maior. Em nosso programa de hoje, vamos voltar a falar a respeito de um livro já mencionado por nós em programas anteriores, Cartas de uma Morta, de Maria João de Deus. Consideramos este livro muito importante porque ele contém revelações interessantes a respeito da vida no mundo espiritual. Foi o segundo livro da Lavra Mediúnica de Chico Xavier. O primeiro, Parnaso de Além-Túmulo, e o segundo, Cartas de uma Morta, livro ditado por sua mãe. E hoje nós queremos destacar o capítulo 98 do livro, intitulado Um Adeus. Quando Maria João de Deus estava encerrando a escrita do livro, ela transmitiu algumas palavras ao filho, a Chico Xavier, que em 1935 estava com 25 anos de idade e dando início à sua jornada mediúnica. A sua jornada mediúnica que durou 75 anos de maneira ininterrupta, desenvolvendo um trabalho extraordinário em complemento à codificação kardeciana. As obras de Chico Xavier enriquecem sobremodo o espiritismo, a literatura espírita, desdobram a codificação kardeciana em seu tríplice aspecto: ciência, filosofia e religião, que na verdade coexistem. Esses aspectos coexistem. Nós não podemos falar apenas em ciência ou filosofia ou religião. Quando nós falamos em um aspecto, nós estamos nos referindo aos demais, de vez que a verdade é inteira, a verdade é integral. Nós não podemos dividir a verdade, classificar a verdade em verdade religiosa, verdade filosófica, verdade científica, porque uma verdade conduz à outra. Elas são interexistentes. Uma verdade religiosa pode conduzir a uma verdade filosófica e vice-versa. Uma verdade científica pode conduzir a uma verdade religiosa e vice-versa. Mas Maria João de Deus escreveu aqui este capítulo, intitulado Um Adeus, com palavras dirigidas ao filho, a Chico Xavier, o médium que estava dando os seus primeiros passos para cumprir a abençoada tarefa que cumpriu entre nós. Ela escreveu através dele mesmo: Meu filho, aí estão, nas minhas cartas despretensiosas, as primeiras impressões do meu espírito na vida do além-túmulo. As suas primeiras impressões. Por mais que me esforçasse, não pude ser fiel. Nas minhas descrições,
referentes ao aspecto que formam os ambientes dos desencarnados. Como os espíritos disseram a Kardec diversas vezes na codificação, que às vezes nós não temos elementos de comparação, elementos de referência para que eles se refiram à vida no mundo espiritual. Eles necessitam se valer de nossos conhecimentos, que são limitados, de nosso vocabulário, que são limitados. E ela continua: objetos e panoramas que não se coadunam com as coisas conhecidas na Terra. É natural que permaneçam alheios à compreensão do homem. E daí surge a dificuldade, para que a alma liberta se manifeste, com o objetivo de esclarecer as criaturas terrenas quanto à vida extracarnal. Muitas vezes, os espíritos, quando se comunicam com os encarnados, entram em contato conosco, eles têm que se valer de nossos próprios conhecimentos, ou seja, daquilo que nós sabemos da vida, porque senão fica muito difícil se eles forem se referir a determinados objetos, a determinadas paisagens, a situação existente no mundo espiritual. Nós não temos aqui um vocabulário próprio para tanto. Eles descrevem a vida de além-túmulo se valendo daquilo que nos é conhecido e não do que nos é desconhecido, fazendo uma tentativa, através das palavras que são de nosso domínio, fazendo uma tentativa para nos trazerem determinadas informações novas. Ela prossegue: minhas páginas refletem justamente o panorama dos planos da erraticidade no desenrolar da última catástrofe mundial. Ela escreveu o livro em 1935 e ela se refere a acontecimentos que tiveram palco durante a Primeira Grande Guerra Mundial, de 1914 a 1918. Ela desencarnou em 1915. Maria João de Deus desencarnou em 1915. Chico estava com 5 anos de idade. Então ela vivenciou do outro lado da vida os acontecimentos da Primeira Grande Guerra Mundial, que foi promovida pela humanidade de 1914 a 1918, com milhares de vítimas, crianças, homens, mulheres, como ela diz aqui, da última catástrofe mundial que enlutou milhares de corações quando se verificou o meu afastamento da vida material. Elas podem, aos olhos dos incrédulos, estar repletas de afirmações audaciosas e pouco acessíveis ao entendimento. Então ela reconhece que as afirmações são audaciosas, mas a morte é soberana e um dia os crentes e os descrentes atravessarão os caminhos da vida errática e hão de se certificar no sentido das coisas espirituais. Ora, nós estamos aqui vivendo nos domínios da verdade relativa e não da verdade absoluta. Surgem muitas interpretações de ordem doutrinária, muitos conceitos, muitas teorias respeitáveis, mas nós precisamos de procurar entender que nós estamos ainda excessivamente distantes da verdade absoluta, da verdade integral. Nós estamos vivendo na Terra e aqui nós temos acesso
a uma verdade relativa. Nós podemos formular, fazer inúmeras conjecturas. Nos é lícito conjecturar, refletir, opinar, pensar, externar as nossas ideias, tudo nos é lícito, mas não temos elementos ainda para podermos afirmar, a não ser com a razão, com a lógica. Nós não temos outros elementos para afirmar que tal ideia, tal pensamento seja verdadeiro. Pode ser que contenha uma verdade parcial, mas não a verdade absoluta. Então aqui ela diz que um dia os crentes e os descrentes atravessarão os caminhos da vida errática e hão de certificar no sentido das coisas espirituais, não é? Somente aí é que nós iremos comprovar a realidade, como André Luiz em seu livro Nosso Lar. E ela prossegue: ao fim dessa série de minhas elucubrações, dou graças a Jesus por havê-las conseguido e ao caridoso guia, esse guia dela, Emmanuel. Emmanuel que a guiou, que a orientou na redação do livro, Emmanuel que sempre supervisionou, coordenou as atividades mediúnicas de Chico Xavier desde o Parnaso de Além-Túmulo. Embora Emmanuel tenha surgido, digamos assim, na vida de Chico Xavier, a clarividência de Chico Xavier a partir de 1931. Apenas em 1931, Emmanuel se revelou a Chico Xavier, mas ele esteve sempre presente na vida do grande médium. Então ela agradece a esse caridoso guia que me auxiliou na exposição das ideias, ajudando-me nas deficiências da minha incultura. Então ela afirma que recebeu ajuda de outros espíritos, dentre eles Emmanuel, para escrever esta obra, que ela escreveu através de Chico Xavier, obra que foi editada na época pela LAC, Livraria Espírita Allan Kardec. Vamos fazer uma pausa e voltamos em seguida.